Olá, meus alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? E a professora Geise, para a gente ter mais uma aula de educação física. Então vamos lá. Nós estamos estudando sobre os jogos eletrônicos, não é isso? Nós já vimos a definição desses jogos, a história, a evolução, as principais modificações e hoje nós vamos falar um pouco sobre os benefícios e os riscos causados pelos usos dos jogos eletrônicos, tá ok? Bem, esse tema de jogos eletrônicos ele é um tema bem controverso na população mundial. Algumas pessoas defendem o uso, a prática desses jogos, diz que traz muitos benefícios, traz muitas coisas boas. Já outras pessoas os criticam totalmente, né? Diz que só traz riscos e prejuízos à saúde. A verdade é que, assim como qualquer prática humana, né, qualquer atividade humana, tudo vai depender do controle, do limite, da forma como é utilizada, tá certo? Os jogos eletrônicos, eles trazem sim alguns benefícios e também alguns riscos. Vai depender da forma como a pessoa utiliza dentro da sua rotina, da sua vida. Alguns dos benefícios que podem ser elencados pelo uso dos jogos eletrônicos estão na questão da cognição, desenvolvimento cognitivo das pessoas que utilizam, porque os jogos eletrônicos, a maioria deles são de desafios, são de fases que vão aumentando de níveis e as pessoas têm que ter uma boa estratégia, têm que pensar na melhor maneira para subir de nível, para passar de fase, né? Além de novos conhecimentos adquiridos, porque existem jogos aí das mais diversas características. Existem jogos onde vai trabalhar o raciocínio lógico, o conhecimento matemático, onde vai trabalhar a língua portuguesa, até mesmo línguas estrangeiras, né? O jogador precisa ter um pouco de conhecimento dessa outra língua estrangeira, de conhecimentos gerais, enfim, existem jogos sobre todas as áreas do conhecimento, então isso vai trabalhar bastante o cognitivo do jogador. Além, claro, né, do raciocínio, do pensamento, da socialização, acaba fazendo amizades aí com pessoas de outros países, de outros lugares. Essas amizades podem até se estenderem para fora dos jogos, né, para fora do ambiente virtual. Ainda tem a questão do lazer, do bem-estar, que as pessoas que jogam, elas jogam porque gostam e se sentem bem, né? E quando a gente realiza uma prática que a gente gosta, nós liberamos aí os hormônios do prazer, do bem-estar, que nos dá aquela sensação, né, boa, de alegria, de realização, certo? Como qualquer outra prática. E tem ainda a questão dos jogos eletrônicos ativos, os laser games, que faz com que a pessoa se movimente, pratique uma atividade física ao mesmo tempo que está executando o jogo. Então isso também é um ponto positivo dos jogos eletrônicos. Nós podemos citar também a questão do mercado dos jogos eletrônicos. E como nós já vimos em nossa aula, é um mercado que cresce exponencialmente, ou seja, que vende bastante, que lucra bastante. E apesar da maior parte desse lucro ficar concentrado na mão dos empresários, mas isso também acaba possibilitando o quê? Geração de emprego e renda para outras pessoas, né? Para as pessoas aí que trabalham com programação e até mesmo ensinando as técnicas de jogo, certo? Que hoje em dia já tem essa função, são os instrutores de jogos eletrônicos, tá bom? Mas, como eu falei, todos esses benefícios acontecem dependendo da forma como a pessoa vai utilizar. Se por acaso acontece o excesso, o exagero do uso de jogos eletrônicos, é claro que aí vão começar a surgir os riscos, os malefícios, né, as consequências ruins por conta desse exagero. Nós podemos citar aí a primeira questão, o sedentarismo, né, gente? Porque uma pessoa que passa bastante tempo sentada, jogando, ela fica muito tempo na mesma posição, ela vai ficar muito tempo sem atividade física, sem movimentar o seu corpo. Isso vai acabar trazendo aí muitas consequências articulares, atrofia muscular, né, dentre outras questões fisiológicas, tá certo? Até mesmo a questão da má alimentação, né, que muitas vezes o jogador ele quer ficar ali no jogo e não se lembra nem de se alimentar direito, de tomar água, de fazer suas necessidades fisiológicas e tudo isso, claro, vai causar uma disfunção. E a questão da socialização também. A pessoa que passa muito tempo trancada, jogando, se socializando com pessoas somente no ambiente virtual, acaba tendo dificuldades aí, né, intra e interpessoais, né? Problemas com a família, problemas para fazer amizade, acaba perdendo amigos,
e acaba deixando de fazer novos amigos na realidade, né? Sem ser no ambiente virtual. Além de problemas, distúrbio de sono, que a pessoa passa muito tempo na frente da tela, a iluminação da tela causa problemas na retina, né, na visão, enfim, são inúmeros problemas e grandes problemas, certo? Que chegam até a ser tratados aí como uma doença. É isso mesmo, a Organização Mundial da Saúde já trata o vício em jogos eletrônicos como um distúrbio mental e já existe até instituições médicas específicas só para tratarem esse tipo de doença, tá bom? Então, vamos ficar alerta, tá certo? Vamos fazer o uso com moderação para que a gente possa usufruir bastante dos benefícios e não ter os riscos, né? A gente poder usufruir somente a parte boa dos jogos eletrônicos, tá bom? Então, como tudo na vida, a gente tem que utilizar com moderação, com consciência e com responsabilidade. Os jogos eletrônicos são bons? São. Mas também tem um lado ruim, tá bom? Então eu não quero ver nenhum de vocês com nenhum problema de saúde, nenhum problema cognitivo por conta do excesso de uso de jogos eletrônicos, tá bom? Então vamos usar com moderação, certo? E aí a gente vai poder ficar somente na parte boa, vai ter somente os benefícios, tá bom? Então é isso, gente. Essa foi a nossa aula de hoje. No dia da nossa aula, do nosso encontro ao vivo, nós falaremos um pouco mais sobre esse assunto, um pouco mais sobre os jogos eletrônicos e podemos tirar aí mais dúvidas e acrescentar as opiniões de vocês, tá bom? Então até a nossa aula e um beijo para vocês. Quantos anos você tem? Há quantos anos joga videogame? Quantas horas você joga por dia? Com base nessas perguntas, a questão que surge diante de nós é a seguinte: será que você sofre de algum distúrbio chamado vício em games? Parece ficção científica, mas é a realidade. A Organização Mundial da Saúde recentemente adicionou o videogame addiction como um distúrbio plausível em manuais estatísticos de doenças como o CID. Esse estudo teve início há alguns anos, mas agora, em junho de 2018, se tornou realidade. E não tão distante de outros vídeos sobre psicologia aqui do canal, eu resolvi criar esse apenas com o intuito de explicar o básico para você que está em dúvida quanto a todo esse assunto que vem rodeando a mídia recentemente. Eventually, my parents got on my case to get a job, so I got one. I say got because I pretended to have a job for months. Every morning at 7 a.m., my dad would drop me off at the restaurant where I was a prep cook. After he drove off, I'd walk across the street and catch the bus back home, sneaking in through my window and going to sleep. I had been up all night playing video games. Este é apenas um exemplo, mas muitos governos já veem o jogo excessivo e compulsivo de videogames online, como League of Legends, WoW ou até mesmo Fortnite, como um sério problema de saúde pública para adolescentes e estabeleceram instalações de tratamento, especialmente na China e na Coreia do Sul. Mas é claro, tudo isso é uma crescente. Os efeitos dessa dependência aos jogos não são apenas perda de tempo para estudar ou socializar com os colegas. Algumas evidências associam o vício em videogame com depressão, transtorno de déficit de atenção, hiperatividade e transtorno obsessivo compulsivo. No meu trabalho de conclusão de curso tive as mesmas respostas com base em vários artigos, 14 para ser mais exato. Diante disso, no momento que as pessoas deixam de fazer outras atividades cotidianas como higiene pessoal, alimentação, trabalho ou estudos para focar em alguma coisa, isto é um vício e é diagnosticado como tal, uma dependência. A internet já consta no manual DSM-5, visto também aqui em outros vídeos que fiz para o canal na playlist Além do Jogo. Mas o vício em games conta com alguns fatores parecidos, de que a pessoa tenha dificuldades para deixar de jogar ou interromper o jogo, de que a pessoa sofra muito quando não está jogando e pense no jogo muito tempo no seu dia a dia, e de que a pessoa tem uma necessidade cada vez maior de jogar em quantidades maiores de tempo ou buscando mais recompensas. Além disso, os troféus, achievements tão atualizados hoje em dia são necessários para certas pessoas com esse vício. Essa recompensa vem biologicamente pelo neurotransmissor chamado de dopamina. A dopamina serve como um transmissor que gera uma sensação de prazer, euforia e recompensa. Ela está presente no sexo, no álcool e em outras drogas. A duração varia, pois a ação da dopamina é de menos de 10 minutos. Portanto, o viciado, para manter a sensação química desse prazer, precisa estar consumindo a droga continuamente e em doses cada vez maiores.
criando assim uma dependência, uma sensação permanente de empolgação ou euforia no usuário. Por isso, o jogo sim vicia. Agora, lembra que eu comentei lá atrás do vídeo sobre isso nunca ter uma clareza totalmente, 100% firme? Para realmente descobrirmos o que os videogames fazem a uma pessoa, precisamos analisar a frente com o videogame por horas, dias, segundo a OMS, 12 meses, a longo prazo, e isso é praticamente impossível. Uma fonte que a OMS não trata é de jogadores de esportes e que treinam mais do que 10 horas por dia, ou de youtubers que dependem da criação de vídeo em cima de jogos para gerar conteúdo e renda. O estudo apenas rebate, pois isso irá depender da cultura e do âmbito social onde vive a pessoa. Cada caso é um caso. No Japão, já citado aqui também no vídeo de Persona 5, existem os hikikomoris, cidadãos que abandonam tudo para viver dependentes de suas famílias. Mas isso é parte de culpa da pressão social imposta pelos próprios japoneses. Já na Coreia, o problema é outro. No Brasil, no Ocidente, talvez esse problema não exista tanto quanto se tem falado na mídia. Tudo é variável. Agora, você precisa se perguntar, você já deixou de socializar com amigos, familiares, namorados, namoradas? Já deixou de lado o seu trabalho, seus estudos ou até mesmo outras formas de entretenimento apenas para jogar videogame? Não se preocupe, se seu Fortnite da madrugada não atrapalha os seus estudos do dia seguinte ou sua carreira de trabalho, você provavelmente é como eu e como tantos outros. A vida continua e você pode jogar tranquilo o seu RPG de 120 horas. Se nada disso atrapalha em sua vida, em seu cotidiano, aproveite. E não se iluda pelas questões da mídia. Muito disso tenta difamar o videogame, principalmente aqui no Brasil. Se seus pais estão preocupados, fale com eles, faça um acompanhamento psicológico. E cuide-se, videogame é bom, mas também é assunto sério. Depois de publicar um vídeo com a pergunta de que videogame poderia ser viciante e se tornar uma doença, muita gente me questionou nos comentários sobre o assunto. Podemos dizer que se a Organização Mundial da Saúde colocou o vício em videogame como doença, não quer dizer exatamente que nós somos doentes, gente, que precisamos parar de jogar. Não! Dito isso, os primeiros estudos voltados a games datam de 2002, com Brad Bushman e Craig Anderson, e de lá pra cá muita coisa mudou e vem mudando. Mas com a investida da Organização Mundial na Saúde nesse tema, mais pesquisas serão feitas, agregando valor ao assunto. Então seja bem-vindo à coluna Além do Jogo, e no episódio de hoje iremos conhecer o contraponto do vídeo anterior, apresentando os benefícios de se jogar videogame. Videogames são legais. É uma mídia onde experimentamos emoções e cada pessoa sabe o que ela traz de melhor para si. A música de um jogo, a sua história, o seu level design inteligente, até mesmo a lembrança de um jogo nos traz um sentimento de nostalgia. E diante dos avanços da tecnologia, podemos nos separar com novos exemplos de controles e de se controlar o jogo. Tudo isso tem seu benefício nos jogos e nas pessoas. Os primeiros estudos sobre o benefício vêm diretamente do console da Nintendo, o Nintendo Wii. Se você teve ou conheceu alguém que teve um Nintendo Wii, ele foi algo revolucionário na época. Enquanto o PlayStation 3 e o Xbox 360 brigavam por jogos exclusivos, narrativas e gráficos, a Nintendo sabia que não havia concorrência com as duas gigantes e partiu para um lado mais amigável, lançando seu videogame com um controle de movimento. Eram jogos simples, porém muito divertidos. Não demorou para os rivais imitarem o sucesso do Nintendo, com a Microsoft lançando o Kinect e a Sony lançando o PlayStation Move. E graças a esses aparelhos, os primeiros estudos foram feitos para provar que controles de movimento podem sim gerar benefícios aos jogadores. Um estudo brasileiro aparece nessa enorme lista, que relata a importância de utilizar o Wii como motivador terapêutico, recuperando assim a coordenação motora e o senso de equilíbrio. Sabemos que a falta de atividades físicas também pode prejudicar o nosso corpo, e com o controle de movimento do Wii, juntamente da Balance Board, jogar qualquer coisa faz com que tenhamos uma espécie de atividade física e fisioterápica. Desde lá, o console vem sendo usado também por fisioterapeutas e profissionais na reabilitação de vários casos. Mas sabemos que o Nintendo Wii, como instrumento de rehab na fisioterapia, necessita sim da presença de um profissional da saúde capacitado para auxiliar durante a utilização desse recurso, a fim de aperfeiçoar o seu tratamento.
Dois pesquisadores em 2006 fizeram um levantamento com jogos educacionais, mostrando a importância desses jogos ao mundo infantil, como jogos de aprendizado, letras, estudos e até pesquisas. Ou seja, aquele jogo horrível do Mario, ele tem os seus benefícios. Tudo isso para reforçar o aprendizado das crianças e adolescentes. Hoje em dia, jogos de PC feito para criança podem ajudar em matérias difíceis do colégio ou até mesmo no aprendizado de novas culturas e idiomas. E para o público jovem e adulto, poderemos citar aqui os jogos online como MMORPGs ou atualmente a moda dos Battle Royales. Jogar online sempre aumentará o potencial de socialização entre jogadores de qualquer idade. Estudos já comprovam que adolescentes que usufruem do jogo por uma parte do seu tempo são vistos como mais sociáveis diante de novos desafios, gerando a possibilidade de sociabilidade online, já que estamos sempre falando com as pessoas que jogamos. As extintas LAN houses e locadoras faziam esse papel anteriormente, criando vínculos entre as pessoas por gostos em comum, gerando assim uma sociabilização. Tudo isso comentado aqui neste vídeo é apenas um rascunho das mais diversas pesquisas que temos disponíveis. Existem estudos mais focados, como por exemplo, jogadores de videogame se saem melhor dirigindo devido à visão ser mais aprimorada e periférica, ou até mesmo jogar causa efeitos biológicos que ajudam na percepção, atenção e memória do jogador, além de jogos first person shooter que nos fazem assumir papéis, reforçando a nossa conduta dentro e fora do jogo. E tudo isso é apenas um vídeo curto, e como eu disse no começo dele, com a Organização Mundial da Saúde pesquisando e estudando mais a fundo, poderemos ter mais benefícios do que imaginamos com esse tema de videogame, e possivelmente, daqui a alguns anos, a própria OMS poderá retirar o vício em jogos como doença de um futuro catálogo, bem como já aconteceu anteriormente. E eu peço a vocês, mostre esse vídeo aos seus familiares, pais, amigos que acham que videogame é o mal. Além disso, todos os links para os estudos citados estão na descrição do vídeo. Videogames são legais. Aproveite seus jogos preferidos sem preocupações. Não exagere na dose e seja feliz sendo quem você é e jogando o que você quer.